Este é o começo de uma nova jornada, rumo a patamares mais sofisticados na automatização de estratégias. Se você está cansado de não conseguir programar coisas simples devido a restrições da sua plataforma, eu vou te apresentar novos mundos. E para isso, vamos precisar falar sobre paradigmas de programação, para que você entenda por que evoluir é necessário. Não se preocupe, porque eu não vou utilizar um linguajar técnico que impeça você de entender da maneira adequada os conceitos que eu vou apresentar. Serei o mais didático possível, trazendo exemplos para que você compreenda da melhor forma. Então, solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Você quer evoluir o seu nível de programação de robôs? Ou mesmo começar em uma linguagem que te permita um potencial de crescimento adequado? Eu vou te ajudar. Hoje nós vamos começar a expandir os horizontes da comunidade NeoTraderBot. Vamos começar a falar sobre programação de estratégias em MetaTrader 5 e NinjaTrader 8. E para isso, vou precisar introduzir alguns conceitos básicos de programação para que você entenda o caminho que iremos trilhar ao longo dessa jornada. Este vídeo é um marco na história da comunidade NeoTraderBot. Além de sermos a primeira comunidade aberta focada em automatização de estratégias, seremos também a primeira comunidade multiplataforma. Vamos abordar o assunto de automatização de estratégias de maneira transversal, independente da plataforma. É lógico que precisamos das plataformas para implementar as estratégias, mas temos abordado conteúdos teóricos que não dependem de plataforma e temos abordado muito conteúdo sobre NTSL no Profit Chart. A partir deste momento teremos também conteúdos para MQL5 da MetaTrader e NinjaScript para NinjaTrader 8. Então vamos ao assunto de hoje. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre paradigmas de programação. É apenas um nome complicado para falar de algo que é relativamente simples. Se você abrir a Wikipedia agora e procurar por Programming Paradigm, você vai encontrar a primeira frase dizendo que é uma forma de classificar linguagens de programação baseada em suas características. E isso não está errado, mas eu acho que é uma explicação um pouco simplista. A gente pode tentar explicar isso de uma outra forma e vamos fazer isso agora. Vamos tentar aqui desenvolver um certo raciocínio lógico. A ciência é baseada na construção de modelos que tentam explicar a realidade em que vivemos. Para dar um exemplo, vamos falar sobre astrologia. Quando a gente olha o céu, a gente começa a imaginar que existem astros, planetas, estrelas. Esses planetas orbitam em torno de uma estrela, de um sol, e por aí vai. Depois de um tempo de imaginação, a gente começa a tentar criar modelos mais complexos. A gente começa a imaginar modelos matemáticos que possam explicar por que planetas orbitam em torno de uma estrela. Com esses modelos matemáticos, conseguimos calcular a órbita da Terra em torno do Sol, o diâmetro do planeta Terra, e tudo isso baseia-se numa representação da realidade que nos permite prever e explicar, quando algumas variáveis são alteradas, o resultado disso nas nossas observações. Então é importante ressaltar que as linguagens de programação também são representações de uma realidade. Cada linguagem possui um modelo de funcionamento. Elas têm uma forma de enxergar a realidade, a qual damos o nome de paradigma de programação. E eu não estou dizendo que uma linguagem de programação tem apenas um único paradigma de programação. Algumas linguagens podem se enquadrar em diferentes paradigmas de programação. É como se essa linguagem pudesse enxergar a mesma realidade por perspectivas diferentes. E isso dá um maior grau de riqueza na hora de fazer uma programação nesta linguagem. Bem filosófico, não? As primeiras linguagens de alto nível, ou seja, linguagens que apresentaram um nível de abstração em relação a como as máquinas funcionam, ou seja, entre zeros e uns, basearam-se no paradigma imperativo. Se você ainda não fez o curso básico de lógica de programação disponível no canal da NeoTraderBot gratuitamente, sugiro que clique no card aqui em cima e assista, porque lá tem alguns conceitos bem interessantes também para você seguir com este conteúdo. Então, voltando ao assunto, paradigma imperativo. O que isto significa? Imperativo vem de imperar, de dar ordens. Então é a forma mais simples de você conseguir algo, dando ordens, dizendo exatamente o que precisa ser feito. E isso, em termos de linguagem de programação, é obtido por meio da programação procedural. Ou seja, por meio de uma sequência de passos, eu informo ao computador como sair do ponto A e chegar ao ponto B. Eu ordeno o que deve ser feito passo a passo
para chegar à solução do problema. E estes passos que eu desenvolvo no meio do caminho, eu posso depois agrupar de maneira lógica em conjuntos chamados procedimentos. E esses procedimentos eu posso também tentar reutilizar em outras partes do meu código. Então percebam que as linguagens baseadas em programação procedural têm o foco nas ações, nos procedimentos. Esta é a forma delas enxergarem a realidade. Todo problema vai ser resolvido por meio de uma sequência de passos. Com o desenvolvimento da ciência da computação, surgiram dentro do paradigma imperativo outras formas de enxergar a realidade, que é o caso do conceito de orientação a objeto. E o que isso muda em relação à programação procedural? A realidade agora passou a ser não mais uma sequência de ações definidas, e sim uma interação entre diferentes objetos. Em uma explicação mais simples, nas linguagens com orientação ao objeto, nós temos objetos que são definidos com determinados atributos, ou seja, características, e também funções. São ações que esses objetos podem desenvolver. Vamos pensar então em um exemplo bem prático. Vamos imaginar um objeto chamado carro. Um carro tem alguns atributos. Ele tem uma cor, tem o tipo da carroceria, tem o modelo, ano, marca e outros atributos. Um carro também tem algumas funções. Ele pode ligar, desligar, pode trocar o óleo, ele pode dirigir para frente, pode virar à direita, virar à esquerda. Então, na programação orientada a objeto, eu vou interagir com o objeto chamado carro. Eu vou falar com o carro. Carro, ligue. Carro, vá para frente. Carro, vire à direita. Carro, desligue. E se eu quiser alguma informação deste objeto carro, eu vou perguntar para ele. Carro, qual que é a sua cor? Carro, qual que é o seu motor? Carro, qual que é a sua carroceria? Porque isso são atributos que o carro possui dentro dele. Dentro do conceito de orientação ao objeto, nós podemos ter uma riqueza maior de representação da realidade. Nós podemos ter conceitos embarcados de hierarquia e composição. O que é hierarquia e composição? Hierarquia é quando eu falo que um objeto do tipo carro herda características de um outro objeto chamado automóvel. Então, o carro tem características incomuns de um automóvel. No entanto, o carro pode ter especificidades, podem ter mais características e mais funções do que este objeto automóvel. Do outro lado, eu tenho o conceito de composição. Um objeto carro pode ser composto de outros objetos. Por exemplo, um objeto roda, um objeto motor. Cada um desses objetos, tanto roda e motor, vão ter atributos e funções diferentes. Eu espero que esta explicação tenha cumprido o objetivo de apresentar o que é orientação a objeto. É um tema muito interessante e bastante vasto. É assunto aí para uma disciplina inteira de graduação. Então vamos seguir em frente, porque eu quero passar outros conceitos importantes também. Outro paradigma de programação que existe é o paradigma declarativo. E aí vamos falar da diferença entre o paradigma imperativo e declarativo. No paradigma imperativo, a gente ordena o que a linguagem de programação deve fazer passo a passo, seja pela programação procedural, numa sequência de passos, ou pela programação orientada a objetos, que tem uma abstração maior da realidade, que permite interagir entre objetos. No paradigma declarativo, nós não estamos mais focados em como o resultado é obtido, mas sim no que é esperado do resultado. Calma que eu vou tentar explicar isso melhor e mais focado na nossa realidade de automatização de estratégias. Dentro do paradigma declarativo, há diversas subdivisões, mas nós vamos focar na programação baseada em reação. E o que isto significa? Significa que dentro de uma linguagem que consegue atuar num paradigma declarativo, eu consigo reagir a determinados eventos. Diferentemente de dizer do início ao fim o que deve ser feito, no paradigma declarativo baseado em reação, nós teremos eventos, ou seja, situações que vão ocorrer ao longo da execução de um programa, e eu vou poder informar o programa o que deve ser feito quando determinadas situações acontecerem. E esta interação, esta sequência de eventos que vai levar ao resultado esperado. Vamos voltar então ao exemplo do carro para explicar melhor sobre a programação orientada a eventos. O carro, por exemplo, precisa fazer manutenção preventiva, e essa manutenção é realizada quando um limite de quilometragem é atingido, ou então quando determinado tempo é transcorrido desde a última revisão.
Numa programação orientada a eventos, o próprio carro vai disparar um evento quando o limite de quilometragem for atingido ou o tempo for transcorrido. E o meu programa vai ter uma função específica que vai dizer ao carro: olha, você vai na concessionária, você troca componente X, Y e Z. Então não preciso ficar verificando de tempos em tempos se o limite de quilometragem ou o tempo transcorrido já foi atingido, porque o carro é que vai me informar isso. Ele vai disparar um evento e vai me falar isso. É lógico que internamente, dentro da linguagem de programação, existe uma verificação contínua se determinado evento foi disparado para me informar sobre este evento e eu poder atuar, poder dizer qual função deve ser realizada quando o evento é disparado. Mas isso é transparente para o programador. Eu não preciso saber desse detalhe. Eu só preciso saber que o objeto carro dispara eventos X, Y e Z. Ele dispara, por exemplo, o evento quando necessita fazer manutenção, ele dispara o evento quando acaba o combustível, ele dispara o evento quando fura um pneu. É assim que funciona a programação orientada a eventos. A forma de se programar é diferente do que fornecer exatamente uma sequência de passos de início a fim e não ter nenhum evento relacionado. Legal? Espero que tenham entendido então o que é programação baseada em eventos. Então, caminhando para uma conclusão, por que eu gastei tempo neste vídeo falando sobre os paradigmas de programação? Porque isto impacta no modelo de execução das linguagens. Nós vínhamos falando aqui dentro da comunidade NeoTraderBot sobre a linguagem NTSL da plataforma ProfitChart. E esta linguagem, para quem está programando estratégias automatizadas, baseia-se no paradigma imperativo. É uma linguagem com programação procedural. Eu não tenho sequer orientação a objeto na NTSL. E como funciona o fluxo de execução de um código escrito em NTSL? A cada novo dado que chega de atualização de uma barra, seu código é executado completamente, de início a fim, de uma maneira procedural. Percebam que internamente isto é um evento. O evento é: tem um dado atualizado, o que devo fazer? Só que a resposta a este evento ela já é fixa. A resposta é: executa o código de novo. E a NTSL funciona assim. Você vai ter um loop infinito de execução do seu código-fonte. Eu não tenho liberdade, por exemplo, para criar respostas a eventos específicos, porque não existe a implementação de eventos. Não existe, por exemplo, um evento encerrei uma posição, o que devo fazer? Abri uma posição, o que devo fazer? Uma ordem foi executada, o que devo fazer? Estes eventos, que podem até existir internamente dentro da linguagem NTSL, dentro do compilador, eles não estão disponíveis para o programador que está fazendo automatizações, que está criando estratégias automatizadas. Então, do ponto de vista do usuário, nós não podemos dizer que a linguagem NTSL baseia-se em eventos. Ao começarmos agora a programar estratégias automatizadas na MetaTrader e na NinjaTrader, estaremos lidando com linguagens que permitem orientação a objeto e também reação baseada em eventos. E isso nos dará mais liberdade e poder para implementar diferentes estratégias. Estas plataformas nos permitirão utilizar a estrutura de dados mais complexas. Podemos utilizar redes neurais, poderemos programar inteligência artificial baseada em aprendizado profundo, poderemos acessar dados de book de ofertas, dados de negociação e também reagir a eventos específicos, como encerramento de posição, abertura de posição, execução de uma ordem, atualização de uma barra. Enfim, é um mundo novo que se abre para nós que estamos programando estratégias automatizadas. Minha ideia para a comunidade a partir de agora é termos 3 linhas editoriais paralelas. Nós lidaremos com assuntos de NTSL para programação em ProfitChart e lidaremos agora, no começo, para 2 linhas editoriais, uma relacionada a MCAD 5 da MetaTrader e outra para NinjaScript da NinjaTrader. Essas 2 linhas editoriais caminharão quase de forma espelhada. Nós tentaremos abordar os conceitos nas 2 plataformas de forma simultânea. E por fim, eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Não pense que é uma obrigação você aprender diferentes linguagens de programação para atuar em diferentes plataformas. O importante é você acompanhar a linha editorial da linguagem que você se sente mais confortável no momento, ou a linguagem na qual você está focado em aprender e estudar. Enxergue as linhas editoriais como um guia. Para aprender bem uma linguagem de programação, é necessário buscar informações de maneira ativa.
Então eu recomendo que você sempre busque ler a documentação da linguagem, participar dos fóruns de discussão da comunidade NeoTraderBot, tentar resolver dúvidas de outras pessoas. A gente aprende muito quando tenta explicar um determinado conceito para uma outra pessoa. E o objetivo da comunidade é justamente esse, compartilhar experiências e conhecimento entre as pessoas. Tenha certeza de que se você participar ativamente da comunidade, tirando dúvidas, por exemplo, de pessoas que estão no estágio anterior ao seu, você irá aprender e consolidar o seu conhecimento e seu aprendizado de maneira muito mais eficiente. Você só tem a ganhar com isso. É isso, pessoal. Vou desejar para nós sucesso e perseverança nessa nova fase de conhecimento que estamos iniciando. Nos vemos no próximo vídeo e até!